Capítulo 1119. Ao ouvir as palavras do chefe, a pastora Lovia imediatamente fez sua pergunta. Assim como os 2 cavaleiros prateados no portão da frente da corte do rei, não tomará a iniciativa de atacar alvos fora de um determinado alcance? Colin Iliad assentiu levemente e disse: pelo menos é assim que parece ser no momento. Eles já estavam perto da saída, mas o guarda do lado de fora não teve reação. Isso significava que a outra parte não possuía inteligência ou espiritualidade real. Era muito provável que fossem objetos que ganharam vida. Sem esperar que os outros membros falassem, o caçador de demônios Colin continuou: enorme, pesado. Após obter as informações correspondentes, o grupo da Cidade de Prata formou um entendimento tácito. Uma equipe abriu distância da saída, mas ficou de frente para a porta. Foi protegida pela anciã pastora Lovia. Como isca para atrair os guardas, uma equipe pegou o óleo sagrado correspondente do chefe e espalhou-o no chão na saída. Rain, que segurava o crucifixo do Sem Sombra, e o caçador de demônios Colin ficaram ao lado da porta e usaram as colunas de pedra para se esconder. Então, Colin Iliad embainhou uma de suas espadas nas costas e tirou uma pequena garrafa de metal, engolindo o líquido dentro dela. Sua aura desapareceu rapidamente e não era mais óbvia. Se alguém não olhasse de perto, não seria capaz de descobrir sua existência. Esta era outra configuração. Rain estava à vista, enquanto o caçador de demônios estava escondido. Depois de mais 10 segundos, a pastora Lovia estendeu a mão direita e agarrou o ar. Seu cabelo cinza prateado estava tingido de um azul profundo. O vento uivou quando a porta azul acinzentada se abriu. Logo depois disso, passos pesados puderam ser ouvidos, fazendo todo o salão tremer. Um gigante coberto com uma armadura cor de ferro entrou correndo no salão com uma alabarda na mão. Suas partes expostas não apresentavam carne ou sangue, como se fossem feitas de metal. Atrás da máscara preta havia um brilho vermelho escuro. Se não se movesse e ficasse ali, não seria diferente de uma estátua. Tape, tape, tape. O tremor no corredor tornou-se cada vez mais óbvio. A estátua gigante de repente lançou a alabarda em sua mão, provocando um furacão que atingiu Derek e companhia na porta. Estrondo. A alabarda atingiu uma barreira invisível enquanto as ondas ilusórias se espalhavam rapidamente. Na frente da pastora Lovia, uma figura ilusória que usava uma armadura prateada apareceu em algum momento. Ele enfiou a espada na rachadura no chão. Tape, tape, tape. A estátua gigante não parou enquanto corria para o corredor. Naquele momento, um som de assobio foi ouvido sob seus pés enquanto seu corpo maciço se inclinava para trás. Ele pisou no local manchado com óleo sagrado. Quando a estátua gigante caiu, a luz carmesim em seus olhos floresceu de repente quando uma força invisível apareceu e a segurou. De repente, uma luz branca ofuscante saiu do crucifixo do Sem Sombra, atingindo com precisão o único olho da estátua gigante. A cor vermelha escura esmaeceu. O caçador de demônios Colin saltou e segurou a mesma espada com as 2 mãos, mergulhando-a como uma águia atacando sua presa. O amanhecer apareceu e convergiu para a espada, tornando-a excepcionalmente enorme. Até excedeu a altura de Colin Iliad. Com um puff, a espada brilhante perfurou a abertura na armadura do gigante, apunhalando seu olho. Uma inundação de luz do amanhecer invadiu. Com as mãos ainda segurando o punho da espada, Colin Iliad exerceu mais força. Quando a estátua gigante caiu no chão, ele puxou a espada e saltou para o lado. A estátua gigante estava na porta enquanto seu corpo emitia sons estridentes até finalmente se mover. Sem olhar novamente,
Colin virou-se para olhar para fora da porta. Depois de alguns segundos, ele disse: "Não há outros guardas por enquanto. Podemos lidar com esta estátua." Derek e companhia cercaram rapidamente a estátua gigante e procuraram habilmente por materiais. Acima da névoa cinza, Klein assistiu toda a batalha do lado de fora e ficou profundamente impressionado com o trabalho em equipe da Cidade de Prata. De acordo com sua observação, não se sabia de que metal era feita a estátua gigante. Sua superfície estava coberta por uma armadura que possuía uma força defensiva chocante. Poderia ignorar completamente a maioria dos ataques em batalha e era muito difícil de lidar. Além disso, esta estátua gigante não tinha nenhum espírito. Em outras palavras, era imune aos poderes Beyonder do domínio correspondente, como o controle dos fios do corpo espiritual, hipnotismo, frenesi e pesadelo. Era como uma fortaleza ambulante que fazia suspeitar que fosse obra da deusa da colheita. Klein acreditava que, se estivesse no lugar deles, com os poderes centrais de um feiticeiro bizarro sendo inúteis, ele só poderia confiar nos poderes de suas duas marionetes para lidar com a estátua gigante. Ele não tinha ideia de como a batalha se desenvolveria. Os poderes de distorção e desordem de um Conde dos Caídos podem ser eficazes, mas talvez eu não consiga eliminá-lo tão rápido quanto a equipe de expedição da Cidade de Prata. Uma equipe de Beyonders com um entendimento tácito seria capaz de produzir o efeito de 1 mais 1 maior que 2. Sim, a confiança do chefe no momento certo, bem como sua determinação em seu ataque, também foi fundamental. Klein assentiu levemente, sentindo uma sensação de admiração. Se fosse realmente uma transmissão ao vivo, ele talvez não pudesse deixar de enviar um presente como gorjeta. Claro, havia uma grande chance de que fosse apenas um pensamento. Depois de retirar o item mais valioso da estátua gigante, a equipe de expedição da Cidade de Prata seguiu em frente. Eles seguiram o corredor para fora e entraram em outro corredor. Assim, percorreram as camadas de palácios, torres e diversos corredores, na tentativa de encontrar mais pistas, bem como a entrada para o mar descrita pelo forasteiro, Jack. Independentemente de acreditarem nas palavras do menino, eles não podiam deixar de ansiar pelo mar azul escuro atrás da corte do rei gigante. Do outro lado do mar, havia reinos onde os humanos floresciam. Lá, não havia monstros escondidos na escuridão. O sol nascia e se pôs, e os relâmpagos só apareceram quando chovia. As pessoas tinham todo tipo de comida lá. Durante este processo, a equipe de expedição da Cidade de Prata não encontrou muitos inimigos. A maioria deles eram estátuas que ganharam vida. Um pequeno número eram espíritos malignos formados pela combinação de emoções remanescentes e o poder do crepúsculo. Este último foi incapaz de oferecer qualquer resistência contra o crucifixo do Sem Sombra. Isso é normal. O louco Klein acima da névoa cinza assentiu levemente, expressando sua aceitação da situação atual. Depois que o rei gigante morreu, este lugar já pertencia ao antigo deus do sol. É improvável que haja um grande número de poderosos gigantes e itens místicos deixados para trás. Quando os reis dos anjos estavam conspirando, eles definitivamente eliminaram quaisquer problemas desnecessários antes do tempo. Uma vez que o antigo deus do sol foi comido, a propriedade deste lugar era um mistério. Talvez tenha sido abandonado. Resumindo, não existem muitos semideuses ou itens previsíveis. Bem, sem o crucifixo do Sem Sombra, esses espíritos malignos seriam muito problemáticos. A equipe de expedição da Cidade de Prata pode não ser capaz de avançar tão suavemente, tornando impossível para eles avançarem tão longe, a menos que um anjo lidere uma equipe ou ative um artefato selado de grau 0.
Quando o crucifixo do Sem Sombra retornou a Derek, a equipe de expedição da Cidade de Prata já estava muito perto do edifício mais alto da corte do Rei Gigante. O crepúsculo aqui era extremamente denso, como se viesse daquele palácio. Assim que sairmos deste salão, devemos ir para a ala da residência do Rei Gigante. O caçador de demônios Colin se orientou antes de apontar para frente. A pastora anciã Lovia assentiu. Finalmente, havia alguma esperança irresistível em sua expressão. O coração de Derek bateu mais rápido e ele não conseguia mais controlar sua excitação. Então, ele foi acalmado por Antiona. Depois de se recomporem, as pessoas da Cidade de Prata entraram no salão à sua frente e viram que havia pinturas a óleo penduradas em ambos os lados. Essas pinturas a óleo representavam diferentes gigantes. Alguns seguravam flautas de osso, alguns carregavam sinos de vento, enquanto outros carregavam um violão de 7 cordas que correspondia à sua altura. Quando a equipe de expedição da Cidade de Prata chegou, os gigantes da pintura a óleo de repente ganharam vida. Eles começaram a tocar seus instrumentos, produzindo uma linda melodia. A luz do crepúsculo no corredor iluminou um pouco. Mais e mais comida aparecia nas longas mesas ao redor deles enquanto brilhavam com um brilho tentador, exalando uma fragrância muito tentadora. Frango assado, ganso assado, peixe com molho de mel. Este é um banquete para a corte do Rei Gigante? Mas os tamanhos dessas galinhas, gansos, cabras e peixes não são grandes demais. O trabalho da deusa da colheita? Com um olhar, Klein confirmou que a comida que aparecia era uma ilusão. Afinal, a corte do Rei Gigante não tinha mais ingredientes, nem possuía ninguém que pudesse imaginá-los ou criá-los. Isso é comida normal? Rain, que segurava o rugido do deus do trovão, olhou diretamente para uma das longas mesas. Ele engoliu em seco. Talvez. Derek fungou e não pôde evitar engolir um bocado de saliva. Além da grama preta, nunca tinham visto comida normal. A carne assada pelos monstros era de cores diferentes, mas também tinha um gosto igualmente ruim. Poderia até envenená-los. O caçador de demônios Colin olhou por alguns segundos antes de suspirar. Eles são todos falsos. Não entre em contato com eles, ou pode haver acidentes desnecessários. Além de Lovia, o time da Cidade de Prata retraiu o olhar com grande dificuldade. Eles seguiram o chefe até a saída do salão. Após uma série de inspeções, Colin Iliad inseriu suas espadas no chão e abriu a pesada porta. Uma rachadura apareceu quando uma rica luz laranja brilhou por dentro. À medida que a lacuna aumentava, o imponente palácio tornou-se gradualmente claro. Então, as pessoas da Cidade de Prata ouviram um som estridente. Neste momento, Colin desembainhou uma espada e suprimiu a inquietação nos corações dos membros de sua equipe. Ele então sacou sua outra espada e saiu lentamente do corredor. Derek e os outros seguiram com cautela. Depois de se banharem completamente à luz do crepúsculo, eles olharam para a esquerda ao mesmo tempo. Havia grades formadas por pilares de pedra. Além das grades, havia uma nuvem vermelho-elaranjada que diminuía suavemente a distância. Na interminável faixa de azul escuro, eles emitiram sons estridentes. Não havia necessidade de ninguém explicar. Ao mesmo tempo, os membros da equipe de exploração da Cidade de Prata relembraram os registros do livro e a descrição de Jaque. Um termo surgiu em suas mentes. O mar. Ponto.